Boa noite, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial, é dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no dia 28 de março de 2021, estamos no episódio de número 40. É a sexta parte, a parte final de A Parábola dos Talentos e das Minas. Seja bem-vindo. Damos as boas-vindas a você. Hoje nós vamos terminar, foi uma longa jornada, uma parábola extraordinária. Vamos finalizar dando uma pequena olhada na parábola das minas, que é muito parecida com a parábola dos talentos. Então eu vou fazer mais uma leitura e destacar alguns pontos que tem alguma compreensão a ser acrescentada. Depois nós vamos prosseguir já entrando em Marcos. Nós estávamos usando muito a base em Mateus, né, no livro de Mateus, e agora vamos em Marcos, e ali temos algumas metáforas, algumas alegorias. Vamos tentar fazer tudo num pacote no dia de hoje. Seja bem-vindo aqui ao nosso Parábolas de Jesus, e como sempre fazemos, eu te explico um pouquinho do porquê consciência hebraica, das 4 potencialidades. A essencial carrega 4 dimensões, que uma delas é a consciência, por isso que é um dos maiores fenômenos do universo. Também nela, nessa faculdade essencial, o arbítrio, a vontade e o amor. O hebraico para nós é o universal, é aquilo que é a espiritualidade humana de todos os povos, aquilo que está em todos os seres humanos. E o judaico é mais aquilo que é local, ligado à religião propriamente dita, né? O hebraico mais a espiritualidade. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega, com uma influência muito grande do helenismo. Os pais da igreja, Agostinho aqui no Lutero, tiveram essa influência. O nosso objetivo é buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, e parábolas realmente sem comparação na literatura universal. Quem está com a gente aqui sabe disso. Uma boa viagem, oferecemos o nosso jato para que você viaje cristicamente conosco. Parábola dos talentos e das minas, a gente viu muitos conceitos interessantes, potencial e atualização da nossa participação na realização divina, impossibilidade de neutralidade diante da vida do seu propósito, a liberdade do arbítrio e a consequente responsabilidade, esclarecimento entre graça ativa e a graça displicente, misericórdia, compaixão como salvação humana, o texto adicional de Paulo e Isaías para conceituarmos graça e o esforço na divindade, e o conceito de tormento eterno, sofrimento eterno. Foi uma longa jornada que nós finalizamos hoje. Agora vamos dar uma olhadinha na parábola das minas, que é muito parecida com a que nós vimos. Então lá em Lucas 19, do verso 12, está escrito assim: E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Nós já dissemos várias vezes que Deus, normalmente, nas parábolas de Jesus, está ausente, está viajando, está distante. Aqui nesta parábola, ele está conquistando algo, né? Está de uma forma até que ativa, mas não no local onde a história principal vai acontecer, né? Por que isso? Porque essa ausência de Deus neste ponto da criação. Normalmente Jesus o inclui ao final e ao início. O ponto central aqui do universo, né? Não sei se você já se perguntou o que você está fazendo aqui, né? Se você acha que 15 bilhões de anos foram realizados para quê, né? Para você viver, comer, beber, dormir e jogar, se divertir, morrer, enfim. Não sei qual que é a concepção, quais as suas mais profundas meditações sobre a essência da vida. Mas nós percebemos que o sentido maior está em Gênesis 1:26, né? Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Evidentemente, Yahvé é atemporal, né? Ele não está sentado em algum lugar,
esperando que as coisas aconteçam, que o tempo passe, né? O atemporal é o antes, o durante e o depois, ao mesmo tempo, em um só instante. Então, ora, se a ave nada espera, então parece que tudo isso que está sendo realizado aqui é muito mais para mim e para você do que propriamente para ele. E de uma certa maneira, o atemporal indica que tudo que você já fez, ou irá fazer, ou está fazendo, já foi feito. Então você já tomou todas as decisões que você deveria tomar. Ora, então o que você está fazendo aqui? Você está confirmando as decisões que você tomou. Tá? Você está vendo a justiça daquilo que já foi realizado em relação ao teu arbítrio e às tuas escolhas. Você está compreendendo as escolhas que você fez e assumindo elas. Parece que está mais dentro de nós a questão e o motivo fundamental de estarmos aqui. Para nós, particularmente, quanto dura a vida? Se você for olhar e perguntar para a tua consciência, sei quantos anos você tem, você pode ter 15, pode ter 20. Um curso como esse, não sei se interessaria alguém mais jovem, né? Mas se você tiver 50, 60, 70, 80, e se perguntar quanto tempo parece que durou a tua vida, provavelmente a tua resposta seja um instante. Né? Parece que esses anos todos passaram muito rapidamente. Então, ao final da tua vida, no teu último suspiro, parecerá que todos os anos que você viveu passaram muito rápido. Então, na verdade, o universo passou muito rápido para você, porque 15 bilhões de anos, desde o início do universo até o seu fim, que você não verá, passou como um sonho, como uma tarde, como uma noite. Então, ao fim, você está aqui para tomar decisões, para mostrar a você mesmo o que você é, para dizer que a vida foi correta e justa, ao dar a você o fim que você de fato buscou e quis, batalhou, viveu, sentiu, sofreu por isto. Então, para que tudo isso fosse possível, era necessário que a divindade abrisse um espaço dentro dela para que você se sentisse livre, inclusive para negá-la, inclusive para dizer que ela não faz sentido nenhum, que ela é uma abstração e uma invenção da mente humana. Muitos dirão, ora, mas o equilíbrio de um vírus ao sistema nervoso humano, de uma molécula a complexas galáxias que se estendem no cosmos, tudo isso ser obra do acaso? Muitos acham que sim, que viemos do nada e vamos para lugar nenhum, que isso tudo não significa nada. Parece tão incrível como isso tudo fazer algum sentido. Talvez este equilíbrio, essa possibilidade que existe, permitam a você liberdade, de que você crie a vida ou a desfaça. Dê a ela sentido ou não dê a ela sentido algum. Viva apenas pelo teu umbigo, desejos e prazeres, ou se levante por um motivo ético, por algo transcendente e viva muito além disso. Esta parábola nos enseja isso, né? Há uma ausência do homem nobre que parte por uma terra longínqua e deixa todos à vontade. Ele chama 10 servos e dá-lhes 10 minas e diz-lhes, negociai até que eu venha. Bom, nessa parábola, essência do que nós já vimos nas outras, se você perdeu os outros episódios, vá no nosso YouTube, no Consciência Hebraica, vá na playlist chamada Parábolas de Jesus, encontre o capítulo os capítulos anteriores e assista. Isso vai ajudar muito a você.
10 é um número, nós já temos também nesses encontros passados a numerologia de 0 a 10. Né? 10 é o número do homem gerado à imagem e semelhança de Deus. É muito lindo nessa passagem que sejam 10 servos, é como se a divindade estivesse dando a todos a possibilidade de chegarem a filhos de Deus. E aqui ele dá 10 minas, ou seja, é o que nós dizemos, o amor da divindade a todos que chamou e permitiu que houvesse nessas vidas arbítrio e vida consciente, ela quer a todos formar seus filhos amorosamente, gerá-los à sua imagem e semelhança. E essa parábola marca bem isso com o número 10. Mas há uma característica aqui, né? Negociai, ou seja, Jesus, quando era menino no templo, ainda com 12 anos, já passando para a adolescência, ele vira para os pais e diz para Maria, principalmente, que estava aflita ou procurando, porque por 3 dias ele não era encontrado, e ele diz, por que você estava angustiada e aflita? Né? A mim me convinha tratar dos negócios do meu pai. Então aquele menino já tinha entendido que o pai havia um negócio. E aqui novamente a palavra negociai é usada. Né? Negociai até que eu venha. E sempre aqui o sentido de uma prestação de contas, de um resultado final. Isso realmente é muito interessante, todas essas ideias. E agora aqui tem uma coisa interessante, né? Os concidadãos dizem a ele algo interessante, olha lá. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. Bom, de fato, a toda a humanidade que, por escolha própria, não for gerada à imagem e semelhança de Deus, que resultará será um ódio do Criador. Né? Aliás, a palavra ódio, além do processo etimológico, gramatical e acadêmico da palavra, né? Se nós pegarmos ela meio como um anagrama e pelo som, nós vamos dar a ela sentidos muito interessantes. Né? O ó, que é um círculo, é o símbolo do infinito, do finito, daquilo que está fechado em si mesmo, que é símbolo do tempo ou da própria morte. E Dio pode ser visto também como Deus. Então, o ódio seria o Deus do tempo, seria a própria morte. Quem odeia anda pelo caminho do medo. O ódio e o medo estão sempre relacionados. Quem anda pelo caminho do ódio e pelo caminho do medo vai terminar na segunda morte, vai terminar no tempo. A outra possibilidade é nós andarmos no caminho do amor. E o caminho do amor é o caminho da fé, que é a confiança profunda. Essa é uma segunda maneira. Você pode andar pela vida com essas duas modalidades ativadas, né? E pode fazer com que uma delas prevaleça. O medo e o ódio sempre estarão dentro de você, mas você pode fazer com que o amor e a fé prevaleçam no teu interior. O amor, a letra A é a primeira que o ser humano fala em qualquer criança, é o primeiro som que é balbuciado, é o princípio maior, né? É o início de tudo. E mor também aponta para aquilo que é a culminância de tudo, né? O altar mor, o sacrifício mor. Então o princípio e a culminância de tudo é o amor. Por isso, amor. Amor. Novamente, abordado a palavra de uma maneira livre. E o ódio é o Deus deste mundo. Então você pode escolher o caminho para você trilhar. Então eles não querem que este homem reine, né? Uma das características principais do anticristo, a gente tem visto isso, é o fato de nós sermos independentes, não queremos ajuda, evoluirmos por conta própria, oferecemos espiritualmente aquilo que nós queremos. Queremos saber de um Criador e nem do que Ele tem para nós. Nós queremos a nossa espiritualidade, a nossa moda.
Muita gente vive, mesmo falando sobre espiritualidade, desse jeito. Sucedeu que, ao voltar, ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregar o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Então, assim, depois desse período de liberdade, onde cada um pode considerar a divindade algo real ou uma mera fantasia, haverá um resultado. Alguns acham isso uma grande bobagem, mas estão livres para achar. De qualquer maneira, queiram ou não, desejem ou não, vão passar também por esse processo. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Sempre é colocado que nós somos fiéis no mínimo, porque de fato nós não realizamos nada disso por mérito pessoal, por justiça própria, por esforço, por trabalho nosso. Graça, compaixão, misericórdia e amor são os elementos da divindade que nos formam a sua imagem e semelhança. Nenhuma outra coisa. E aqui sempre é no mínimo que nós somos fiéis. Nos é dado um potencial e o mínimo que podemos fazer é navegar com ele, atualizando ele. E há leis no próprio universo que fazem isso. É só você ter boa vontade e atitude. Aqui, novamente, uma multiplicidade de números 10, que mostra que está se falando de o ser humano gerado à imagem e semelhança de Deus. Veio o segundo e disse, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este respondeu: você também, tu, sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: eis que aqui a tua mina, eis aqui a tua mina, que guardei num lenço, pois tinha medo de ti, que és um homem severo, tomas o que não puseste e ceifas onde não semeaste. Bom, aqui você tem a clássica liberdade de que cada servo veja o seu senhor de uma forma. Os de cima viram o Senhor amoroso, dadivoso, que entregou a eles bens e que queria que eles negociassem. O último tinha a visão de que aquele homem era um ser injusto, que pedia coisas que não tinha colocado. Evidentemente, ele te entrega um potencial, mas ele quer colher a atualização desse potencial. E o que atualiza esse potencial é a graça, é o amor, é a misericórdia, é a compaixão. E a não ser que você fique negligente, displicentemente desligado disso, né? Mas essa atitude. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo onde não semeei? Por que então não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com juros. Olha, é misteriosa a figura do banco, nós a abordamos na parábola correlata, que está dentro desse mesmo capítulo, né? E vamos abordar uma daqui a pouquinho, que dá mais ou menos o mesmo conceito. É um dinheiro que é colocado num local e que rende por si mesmo, né? Você não precisa trabalhar por ele. É incrível a graça e o amor de Deus. Elas chegam ao ponto de dizer que nós podemos graciosamente realizar aquilo que é proposto. Ele fala, inclusive, bem contra o que o servo admitiu, né? Porque o servo diz: tu és um senhor rigoroso, etc. Ele falou: olha, se você tivesse posto dinheiro no banco, eu já me daria por satisfeito, mostrando que ele estava errado, né? Então, este banco representa apenas boa vontade da nossa parte, uma atitude de relação amorosa com o Criador, sem obrigação, sem trabalho, sem esforço. Não é esse o ponto, mas uma atitude proativa de você estar dedicado, né? De você estar vivendo
com misericórdia, com graça, com amor. É o que a passagem nos indica. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10 minas. Respondeu-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Nós abordamos com bastante vagar esse ponto, que é bastante difícil da parábola, colocando as palavras potencial e atualidade, né? Ou seja, o que foi dado, né? O que ele tem? Ele tem o potencial, mas o que ele tem que entregar? Ele tem que atualizar esse potencial. Se ele não entregar o atualizado, isso vai ser tirado dele. E até aquilo que ele não tem vai ser retirado. Então, com essas duas palavras, fica muito claro essa frase, né? Todo que tem atualizado o seu potencial vai se dar mais. Mas o que não tem esse potencial atualizado, até o que tem, que é o potencial que foi entregue, né, lhe será tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Ora, parece muito radical, né? Parece até raivoso ou parece vingativo, né? E não misericordioso, como eu acabei de dizer, essa colocação dos servos, mas eu queria te alertar, a morte desses servos não foi algo que o Senhor determinou, como aparentemente está posto nessa parábola, né? Porque é um símbolo que é colocado aqui, né? Evidentemente, essas pessoas escolheram a morte. Nós já tratamos nesse curso, também no Amanhecer da Consciência Hebraica, a passagem em Deuteronômio 32, onde é dito: eis que eu vos tenho proposto a vida e também a morte, a bênção e a maldição. E o Criador se inclina à sua criatura amorosamente, dizendo: escolhe a vida para que você viva, porque se você escolher a morte, você vai produzir a morte. Na verdade, quem escolheu morrer, quem não escolheu viver, quem não escolheu a divindade, foram aqueles homens que explicitamente disseram: não queremos que este reine sobre nós. Ora, se ele é a vida e você não quer que a vida reine sobre você, o que você está escolhendo? Está escolhendo a morte. E agora, nessa passagem, o que foi feito a escolha? Bem, matai-os diante de mim. Ele é o infinito, não tem como matar fora dele, né? Revolução da graça, o auge da compaixão, amor e misericórdia divinas. Nós tínhamos ficado de tratar, assim, com mais profundidade a graça de Deus, né? Eu selecionei aqui alguns pontos e vamos trazer para você compreender mais profundamente. Não temos nem o querer, nem o efetuar. Qual é o nosso papel? Olha essa frase em Filipenses 2,13, ela me marcou profundamente, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deixa eu te falar algo. Durante muitos anos eu andei triste comigo mesmo, lamentando aquilo que eu queria, considerando que o que eu queria era eu que produzia, até encontrar esse verso. Leia ele de novo. Porque Deus é quem opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Ora, o que você quer, não é você que quer. E o que você faz também, muitas vezes, que vem do teu querer, também é impossível que você não faça. O teu querer e o teu fazer acontecem dentro de você. E praticamente você não consegue impedir isso. Agora, existem dois quereres, existem dois fazeres, um crístico e o outro anticrístico. Nosso gráfico aqui da criação vai ajudar um pouquinho com isso. Tá vendo aqui, ó? Você tem ali o vermelho, mostra a nossa natureza anticrística. Ela é hereditária, ela já nasce em você.
Quereres vêm e fazeres vêm dessa natureza. E muitas vezes, em certas dimensões, evidentemente, né, nós não estamos querendo dizer que tudo que você faz você não tem responsabilidade alguma. Né? Você concorda com as coisas que existem dentro de você. Evidentemente, você pode matar uma pessoa, mas aí você tomou decisões para isso. Não há uma obrigação de você fazer. Mas, retirando as questões mais graves, né, as outras você não pode evitar que aquilo venha à tua mente, venha ao teu coração. E que você faça, inclusive, dentro de você essas coisas, porque para a ética do Sermão da Montanha você não precisa adulterar com uma mulher, por exemplo, fisicamente, para ser considerado um adúltero. Mas se você desejar com paixão alguém, isso já é considerado um adultério. Na ética do Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7. Se você procurar lá, você vai encontrar esses versos. Então, nesse sentido, o teu querer e o teu fazer, você não tem como impedi-los. Olha lá, eles nascem com você. Agora, você pode fortalecer essa natureza anticrística. Né? A tua consciência pode fortalecer muito, escolher muito. Agora, tem um querer também de Deus, ó, porque, na verdade, o texto, ele mostra uma ação da divindade, ó. Se você observar aqui, ó, porque Deus é que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Mas aqui ele está falando do querer crístico e do efetuar crístico, que seriam esses daqui, da nossa natureza crística. Então, ela também quer o que é divino e sagrado dentro de você e também efetua, e você não pode impedir. Muitos homens maus têm características crísticas muito interessantes. Às vezes têm gestos de bondade e amor que são surpreendentes. Eles não podem impedir isso. Faz parte também da natureza deles. Às vezes um homem perverso tem isso. Como um santo pode ter atitudes que são horríveis, porque também ele não pode impedir isso. Então, o que eu queria que você compreendesse aqui é a graça de Deus. Com esta frase, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Ele opera segundo a sua boa vontade. E Satanás opera em você segundo a sua má vontade, segundo a sua oposição. Ora, mas se o querer e o efetuar não é nosso, qual é o nosso papel? A questão é clara. Como é que você se sente em relação aos teus quereres e aos teus fazeres? Você tem arrependimento? Hoje em dia é uma palavra que caiu de moda, né? A moda hoje em dia é falar não me arrependo de nada que eu fiz, só do que eu não fiz. Esse tipo de arrogância e prepotência que a gente vê nas pessoas hoje. O arrependimento é o centro, um dos principais pontos dos discípulos de Jesus. Por isso que hoje, diabolicamente, é tão banalizado, né? E tão ridicularizado o arrependimento. Então, qual é o centro aqui da graça de Deus? É que você não consegue impedir esses quereres e fazeres, a não ser com a tua atitude. Você pode lamentar profundamente o teu próprio querer e o teu próprio fazer, inclusive, internamente, tendo uma atitude de humildade, de arrependimento e de lamento por aquilo que é feito em você. O que é ruim, e evidentemente você pode também reconhecer que o que você faz de crístico, de maravilhoso, também não é mérito teu. Aí é noção de graça. Paulo diz, eu sou o menor de todos os apóstolos. Né? Inclusive a palavra Paulo quer dizer o menor. Ele fala, porém, eu trabalhei mais do que todos eles. Você fala, olha que vaidade, mas ele diz, não, mas não fui eu que trabalhei. Na
Na verdade, foi a graça de Deus que trabalhou em mim. Ora, então, foi Paulo que fez ou foi a graça que fez? Então ele reconhece que todo o fazer dele vem da graça de Deus e que ele não tem mérito algum. Essa é a grande diferença dos discípulos de Jesus. Normalmente no esoterismo, nas religiosidades, você tem pessoas poderosas, o mago poderoso, o xamã poderoso, o sacerdote poderoso e que tem muito poder pessoal. E os discípulos de Jesus, ao contrário, eles reconhecem que tudo que acontece neles é dom de Deus, é graça de Deus. E que se há um único mérito é apenas eles concordarem e fortalecerem aquilo que é a graça de Deus dentro deles. A origem do nosso esforço. Olha em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. Sou eu que te esforço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. Incrivelmente a graça do Criador. Eu faço, eu te sustento, eu te ajudo, eu te esforço. Teu próprio esforço vem de mim. Isso é graça, isso é você compreender e ficar completamente extasiado com o amor do Criador. Agora, a arrogância e o ego humano jamais vão gostar de admitir isso. E agora, em Filipenses 2:13, nós temos uma coisa linda aqui para mostrar. Aqui houve um erro, vamos corrigir? Para não ficar. Vamos dar uma corrigida aqui, ó. Para prostrar, não. Para mostrar. Acho que houve um pequeno erro aqui. Nos séculos vindouros, agora sim. Então vamos lá em exibir. Vai aparecer, vamos para a nossa sessão certinha aqui, ó. 40 e rapidinho nós vamos lá para o nosso slide, agora com a correção. Para mostrar, olha que maravilha, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha aí a atitude que eu vinha comentando. O que é fé, né? Fé é uma atitude, é um conhecimento e uma experiência com o Espírito de Yeshua HaMashiach, o Ruach Kadosh, apenas isso. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Né? Dom significa aqui presente de Deus, gratuito. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então acho que essa passagem deixa claro: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês. Isso é dom, isso é dado gratuitamente. Né? Então, os religiosos detestam isso, porque eles querem colocar pérolas, joias nas suas coroas pelo seu grande trabalho e esforço de dedicação a Deus. Né? Na verdade, isso é impossível, porque tudo vem pela graça e para a graça. E aqui a grande pergunta, né? Pode haver uma graça adoecida? Né? Ora, a graça em si jamais pode ser doente, mas quem a recebe, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Muita gente acha esse verso antagonista à questão da graça, mas não é, não.
Pelo contrário, ele é totalmente associado. A graça, quando ela invade alguém, ela jamais será passiva, né? Então, se alguém recebeu a graça e está completamente inativo, né, esta recepção foi adoecida. A graça não é doente, mas o indivíduo pode manter-se na doença, pode escolher, mesmo tendo recebido a graça, desprezá-la, né? Não ativá-la. Então a graça pode ficar inativa. Se a graça estiver ativada em você, naturalmente ela produzirá boas obras, né? Não por busca de algum mérito, né? Você não vai fazer a ajuda a alguém, o amor, né? Mas você vai fazer aquilo por transbordamento, né? Na verdade, você ama, porque o amor está em você, e aquilo se opera naturalmente. Então, a resposta é sim, um indivíduo adoecido que mantém a graça completamente adormecida em si é possível, porque a graça ela sempre vai realizar algum movimento no interior do indivíduo, é impossível ela ficar totalmente inativa. Espero que vocês tenham compreendido melhor o papel da graça e agora nós vamos passar por algumas outras passagens, começando a ver algumas alegorias de Jesus, né? Lá em Marcos, capítulo 2, do 18 ao 22, está escrito assim: ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto com eles está o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Ora, que figura é essa, né? As bodas é uma festa de casamento, então ele está dizendo assim, perguntaram para ele: olha, nós temos observado que os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam, por que nós não vemos os teus discípulos jejuar? E aí você pode até achar interessante mesmo isso, né? Quer dizer que os apóstolos não estavam fazendo jejum quando estavam com Jesus? Não, não estavam. Jesus, na verdade, estava quebrando um condicionamento muito forte. Se eles jejuassem naquele momento, eles iam jejuar segundo a lei, ou seja, não segundo a lei pelo espírito da lei, que é espiritual, mas segundo a lei na forma externa da lei, que é religiosa. Eles iriam jejuar religiosamente, por uma obrigação de esforço, que nós acabamos de ver no conceito da graça. Quem jejua pelo espírito da religiosidade, jejua para se sentir muito forte, para cobrar as coisas de Deus. Eu jejuo para que Ele me cure, eu jejuo para que Ele mude a minha situação, eu jejuo porque aí Deus fica devedor de mim. Esse é o espírito da religiosidade dos que jejuam. Então Jesus brecou os apóstolos, os discípulos dele, falando: olha, não jejuem por enquanto, que eu vou passar um novo conceito para vocês. E quando que eles jejuariam? Eles jejuariam, e agora nós vamos seguir aqui no texto. Então, na verdade, assim, né, ele está dizendo: olha, tem uma festa de casamento, vocês acham que o noivo que está dando a festa vai colocar aqueles que estão com ele festejando em jejum? Não, é impossível, né? Uma festa de casamento tem que ter comida, tem que ter bebida, tem que ter... Não é momento de jejum. Então ele usa o exemplo, coloca-se a si mesmo como o noivo e os discípulos como os filhos das bodas, né? Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão naqueles dias. Ora, que dias são esses, né? Jesus realizou todas as coisas, depois ele transcende, vai ao Pai, né, e envia o seu próprio Espírito, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, para estar conosco. Mas ele mesmo, na sua corporeidade, na sua corporação, né, na sua ação de ter um corpo mais atemporal, ele não estaria conosco. E nesse tempo nós jejuaríamos, mas no Espírito da graça. Então, se você tem jejuado pela lei,
é um mau princípio, né? Não jejue para bater na mesa e exigir nada de Deus. Jejue pelo Espírito de Yeshua HaMashiach, com alegria no teu coração, se consagrando, se separando, desejando paz, desejando serenidade. Você pode colocar propósitos também, mas não com uma exigência ou troca, mas no sentido gracioso, amoroso, de celebrar o Criador, abstendo o teu corpo. Além disso, tem muitos benefícios do jejum fisicamente. Nós teremos a seguir, numa outra série que lançaremos, Vivendo com o Mestre será o título. E aí nós vamos falar de algumas práticas, né, de coisas que você, quem vive com Jesus, quem anda com Ele, como é que tem um comportamento, né? Não que haja um padrão, mas o espírito deste que é Yeshua HaMashiach, como esse espírito nos conduz a viver em cada época. Nós vamos ter um trabalho bem interessante, fique atento, será um curso a seguir. E aqui então o texto diz: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a altura fica maior. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e torna-se o vinho, os odres se estragam e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então, ele está dizendo, olha, o espírito de religiosidade que invadiu o judaísmo, né, ele não pode representar a ética dos meus discípulos, né? Nós não queremos mais religião. Vocês não conseguiram viver o espírito da lei, que na verdade culmina em graça e amor. Vocês criaram uma religiosidade cheia de cobranças, um caminho impossível do homem trilhar por ele. Vocês obrigam as pessoas a esses mesmos critérios que nem vocês mesmos conseguem viver, exigindo das pessoas que vocês mesmos não vivem. Isso tudo virou uma grande regra religiosa onde ninguém vai a lugar nenhum. Ele falou, não, eu não vou colocar minha roupa é nova, eu não vou pegar uma roupa nova e pôr como remendo numa roupa antiga. Também, se eu colocar o meu vinho novo nesses odres antigos, eles vão arrebentar, eles não vão suportar. Então, agora eles não estão jejuando, depois eu vou dar do meu próprio Espírito que os vai conduzir em graça, amor, compaixão e misericórdia, e movidos pela graça, compaixão e misericórdia e amor, eles irão jejuar, não no espírito da religiosidade, mas numa nova qualidade do meu próprio Espírito. Então é isso que Jesus ensina aqui. E na sequência, ele disse-lhes, porventura a candeia vem para meter-se debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para colocar-se no velador? Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Olha aqui o texto, né? Então, o que nós compreendemos? Haveria um momento, né, ele está falando aqui do seu próprio movimento, né? Olha, hoje eles não estão jejuando, eles não estão fazendo nada, mas no futuro eles farão, movidos pela graça, pelo amor, eles serão ativos, né? A candeia deles não será colocada debaixo da cama, né? Ela vai ser posta num lugar para ser ponto de iluminação. O Evangelho acabou iluminando o mundo todo, né? A Europa, todo o Oriente Médio e o Novo Mundo, né? Então, essa luz, como foi profetizada aí, brilhou incessantemente, né? E ele também diz, olha, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada que fique em oculto, mas tudo será descoberto. Por quê, queridos? Porque assim, que nós vivemos dentro de nós, né, as nossas falhas, os nossos erros, só podem ser cobertos pela graça de Deus, né?
Nós podemos esconder das outras pessoas, podemos fazer em oculto algumas coisas que, inclusive, podem nos envergonhar, não serem as mais éticas, né? Mas se a graça nos cobrir, o amor pela humildade e pelo reconhecimento das nossas falhas e não de um mérito pessoal, isso será revelado. Mas aqueles que colocam uma religiosidade externa e uma santidade que não possuem, né, porque ela é impossível de ser vivida, mas a ocultam, então, e isso produzir no interior deles cobrança dos outros, né, que é o que virá a seguir. Porque o que acontece com toda pessoa religiosa? Né? Quanto mais ela tenta esconder dentro dela própria e viver de aparência para os outros, né, mais ela acaba cobrando dos outros e se escondendo. E no final de todas as coisas, só o ódio e a revolta vai estar dentro dela. Né? A amargura. Então, quem não anda no caminho do amor, da graça e da compaixão, acaba vivendo tudo isso que é o que vai ser revelado a seguir. Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Então, assim, normalmente os religiosos escondem as coisas dentro de si, não admitem, não têm humildade de confessar os seus próprios erros, mas, além disso, cobram dos outros de uma maneira impressionante o que eles mesmos não conseguem viver. E aí Jesus fala, olha, quem viver assim vai viver muito mal e vai ter um resultado horrível lá na frente. Então, fico alerta. Né? É melhor com humildade nós dizermos, olha, nós temos muitas falhas, a nossa natureza é muito difícil, né? Mas nós lutamos pelo amor, a graça que está em nós deseja a santidade, né? E ela realiza muitas coisas da santidade dentro de nós, as quais nós desejamos. Tudo que é de errado em nós confessamos e lamentamos, não cobramos dos outros aquilo que nem mesmo nós conseguimos viver, né? Mas que a graça de Deus nos conduz a todos com humildade. Mas nem só por isso também nós admitimos os pecados e colocamos eles como algo que deva ser vivido, misturado com a graça, sem nenhum constrangimento. Não é esse tipo de visão que o mundo tem, que nós também queremos, né? Então nós admitimos que não podemos carregar fardos pesados demais, porque a nossa natureza não suporta, né? Mas nós não concordamos com aquilo que há de errado. Muita gente às vezes fala, então quer dizer que vocês agora são discípulos de Jesus, então vocês não erram mais? Vocês não falham mais? Não, nós continuamos errando. Inclusive erramos muito mais que vocês, porque temos mais consciência, né? Então temos mais consciência de pecado, de erro. Então, qual que é a diferença entre aqueles que têm Jesus e que não têm? Olha, a única diferença é que nós admitimos os nossos erros, né? Confessamos e humildemente vemos a nossa incapacidade e dependemos totalmente de Jesus. E as pessoas que estão aí fora estão dando risada daquilo que fazem de errado, né? A gente vê aí no mundo, né, as pessoas defendendo todo tipo de vivência e não tendo arrependimento nenhum, né? Nem a humildade de declarar o que é errado, né? Mas defendendo socialmente, inclusive, as maiores atrocidades e absurdos em todas as áreas, né? Então, olha o que o texto diz e veja por onde que caminha. Porque ao que tem se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Frase que nós já estudamos muito bem, né? E dizia, o reino dos céus, assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Olha,
esta passagem ela tem o mesmo valor daquela parte em que diz que ele poderia ter colocado dinheiro no banco para render juros. Só que Jesus aqui usou um exemplo botânico, né? Você percebe aonde chega a graça e o amor de Deus? Leia bem esse texto, ó. Ele é cheio de graça, esse texto. O homem lança semente à terra, o homem dorme, não está trabalhando. Ele levanta de noite, de dia, a semente brota e cresce, ele não sabe como. Tá? Então, assim, profundamente, querido, né? Por que nós somos gerados filhos de Deus, realizando o seu propósito magnânimo, né? De nos tornarmos deuses, gerados como filhos de Deus, à sua imagem e semelhança? Não tem explicação. A única coisa que explica isso é a graça e o amor de Deus, a compaixão e a misericórdia. Misericórdia, miseres, cordes, é Ele vê a nossa miséria com o seu coração. O que a gente fez? Não fizemos nada, só colocamos a semente. A única coisa que nós temos ressaltado é a atitude diante da fé, a atitude diante de Deus, de Jesus, é o reconhecimento de que Ele é tudo para nós, de que é a graça dEle que nos forma. Nós apenas colocamos essa semente dentro de nós e nós nem sabemos dizer como é que isso se produz, porque sabemos que nós não somos dignos, nós não temos condição nenhuma, nós não fazemos nada que seja digno de merecer isso, a não ser o que a própria graça de Deus opera em nós, que nós não sabemos nem explicar como esse amor e essa graça se alojaram em nós e nos transformaram tanto, apesar de termos ainda tantas falhas e defeitos dentro de nós, que jamais nos arrogaríamos por nós mesmos a termos a dignidade de sermos chamados filhos de Deus. Mas pelo amor, a graça, a misericórdia, a compaixão divinas, apesar de nós, mas apenas pela atitude de nós aceitarmos essa graça e esse amor dentro de nós, acontece essa coisa maravilhosa, que é não haver explicação, né? Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E então, querido, o que nós esperamos depois disso tudo é a ceifa, né? Todo discípulo de Jesus tem uma relação especial com a morte, né? A morte é sempre uma grande companheira para os discípulos. A gente vê Paulo, por exemplo. Paulo diz, eu morro todos os dias, por isso eu vivo. Mas não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo tinha uma 45 automática na sua cabeceira de cama. Todo dia a primeira coisa que ele fazia de manhã era dar um tiro na cabeça. Depois ele saía para fazer as coisas que ele tinha que fazer. Ah, mas com um tiro na cabeça? Sim, porque aquele que não negar a si mesmo, né? Aquele que não tomar a sua cruz, um homem que nega a si mesmo, quer ir para a morte. Alguém que está com uma cruz nas costas só tem um CEP e um endereço, a crucificação. Isso é a graça de Deus em nós, né? Nossa natureza não habita bem algum, mas a graça e a misericórdia de Deus operam o que operam em nós. Então aqui a morte é o que vai nos separar dessa natureza anticrística e que vai nos gerar a imagem e semelhança de Deus. Lembramos do bom e velho Assis, né? Francisco de Assis, que dizia que é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Essa é o imensurável amor de Deus, a imensurável graça de Deus, que realiza tudo desta maneira. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e agradecemos a você por estar esses momentos conosco. O que nós queremos é que você adquira um conhecimento cada vez maior da graça e do amor de Deus. Estamos no YouTube, no Consciência Hebraica, lá você tem várias playlists de estudo. Deixe o seu like, faça algum comentário, isso ajuda o vídeo. Envie para algum amigo, peça para que ele se inscreva no canal. Vamos aumentar os inscritos. Fala, olha, se você quer refletir sobre o Evangelho, tem um conteúdo interessante. Estamos no Telegram, lá tudo que estamos publicando você consegue acessar. Estamos melhorando o Instagram e Facebook, você pode acessar
o Infinito Amor lá no Instagram, Consciência Hebraica, e nos acompanhar nas redes. Que a graça de Yeshua HaMashiach seja aquilo que mais predomine, mais você valorize na tua vida. Até o nosso próximo encontro, onde veremos ainda mais a graça e o amor de Ave Elohim Adonai e de Yeshua HaMashiach.